Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos 11 ao 18, que diz: E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que eu estava 3 varões que me foram enviados de Cesareia. E disse-me o Espírito Santo que fosse com eles, nada duvidando. E também estes 6 irmãos foram comigo. E entramos em casa daquele varão. E contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa, e lhe dissera: Envia varões a Jope, e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves tu e toda a tua casa. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu, então, para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: Na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Quantos podem dizer amém, meus irmãos? Amém. Meus amados irmãos, aproveitando o caráter do culto esta noite, eu quero falar sobre o tema: Deus deseja salvar a família. Vamos dizer isso, meus irmãos? 1, 2, 3. Deus deseja salvar a família. Quantos creem? Digam amém, amados. Estamos diante do 2º tratado do Dr. Lucas, cuja autoria é evidenciada pelos textos internos dos tratados, como também pelos pais apostólicos que sucederam os apóstolos na construção da teologia cristã. A palavra atos significa realizações e diz respeito às praxes ou às realizações que os apóstolos fizeram na autoridade do Espírito Santo. Este livro, datado aproximadamente do ano 63, tem uma importância muito grande para a igreja, pois Lucas nele nos fornece um breve relato de como a igreja cristã ela foi inaugurada e como o seu desenvolvimento se deu na unção do Espírito Santo nos primeiros 30 anos da evangelização no poder do Espírito Santo. E das muitas coisas que nós podemos obter, extrair deste relato, deste livro histórico, uma delas é de que o Senhor resolveu converter uma família gentia, mostrando assim que a revelação de Jesus para a salvação não estaria confinada apenas ao povo judaico, senão de que alcançaria na sua proposta todos os povos, tribos, línguas e nações. Jesus já havia deixado isso bem claro quando disse aos seus discípulos que eles deviam pregar tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. E os discípulos foram cumprindo esta ordem aos poucos. E foi preciso a perseguição se levantar para que eles expandissem a pregação cristã em Samaria e até os confins da terra. E eu gosto da forma sistemática como Lucas ele descreve o avanço da pregação cristã, quando ele mostra no capítulo 8 o evangelho alcançando a África na conversão daquele etíope, mostra no capítulo 9 a conversão de Saulo, mostrando o evangelho alcançando a Ásia, e mostra no capítulo de número 10 o evangelho alcançando a Europa na conversão de Cornélio.
E é esse personagem que nós queremos dar uma atenção esta noite. Na verdade, o seu relato consta no capítulo 10, anterior ao que lemos. Cornélio é um nome que, segundo os estudiosos, era muito comum, principalmente no Império Romano. O capítulo 10 nos mostra que ele era habitante de um lugar chamado Cesareia, uma cidade edificada por Herodes o Grande, que estava localizada às margens do mar Mediterrâneo. Sua profissão também é relatada aqui. Dizia: havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião. Essa expressão centurião literalmente é chefe de 100 homens, ou seja, ele era um oficial chefe de 100 soldados que estavam subordinados a si. Se a gente pudesse atualizar esta profissão, o centurião seria um equivalente a um sargento nas categorias militares modernas. Lucas também diz que ele tinha uma nacionalidade, ele era romano, e Cornélio é apontado claramente como um não-judeu, um gentio, que os judeus chamam de goim. Porém, ele era um romano em terras de Israel. Agora, a despeito de seu nome, de sua residência, de sua profissão e nacionalidade, Lucas tem o cuidado de relatar as virtudes que Cornélio possuía e que merecem serem citadas. Por exemplo, diz que ele era um varão piedoso, versículo 2. E essa expressão piedade é uma expressão grega que quer dizer alguém submisso, no caso, a Deus. Diz também que ele era temente a Deus. A expressão temor aí no grego é a expressão phobeu, da onde na nossa linguagem vem a palavra fobia, que pode ser traduzida como medo, reverência ou respeito. Também diz que ele fazia muitas esmolas. A piedade e o temor de Cornélio, eles eram refletidos em um coração fraterno, caridoso. Ele preocupava-se em arrefecer o sofrimento alheio, distribuindo os seus bens. E é interessante porque a expressão aí literalmente significa caridade ou doação ao pobre. Cornélio também era um homem de oração. O texto diz isso, que de contínuo orava a Deus. Então Cornélio, ele aparece orando. E o texto do versículo 3 diz que quase a hora 9 do dia. Interessante que mesmo sendo um gentio, ele observava a prática da oração dos judeus, que era de 9 da manhã, meio-dia e 3 da tarde. Então ele estava no terceiro período. Era um homem que gostava de orar. No capítulo 10, versículo 30, é dito também uma forma adicional à informação de que ele jejuava. Além de orar, ele praticava a abstinência total ou parcial de alimentos com propósitos espirituais. O capítulo 11, versículo 14, nos mostra que o teor da oração de Cornélio era de alguém que queria conhecer a verdade, de que queria ter um contato mais íntimo com Deus, de que queria desfrutar da maior bênção que Deus pode dar a um ser humano, que é a bênção da vida eterna. Quem diz amém, meus irmãos? Não bastasse essas qualidades todas, ainda no capítulo 10 e o versículo 22, na narrativa de um dos seus criados, é dito que ele tinha bom testemunho. Então ele tanto tinha caráter, que é o que ele era, como ele também tinha reputação, que era o que as pessoas pensavam dele. Veja o versículo 22 quando diz: e eles disseram: Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus. Então ele tinha bom testemunho, procurava viver uma vida correta.
Às vezes nós somos tentados a pensar que o evangelho é só para quem vive à margem da sociedade, de quem não é educado, de quem não compra e não paga, do quem vive no alcoolismo, na prostituição. Ao olhar para um currículo de um homem desse, a gente pode ser tentado a pensar que ele não precisa de salvação. Ele era um homem justo, era um homem bondoso, era um homem que orava e ainda tinha boa reputação, mas dentro da alma dele havia a necessidade de salvação. E eu quero crer numa direção que Deus me deu para esta noite, que eu estou ministrando para pessoas que são assim, de casa para o trabalho, do trabalho para casa, marido de uma mulher só, educados, com formação, anel no dedo, nunca deu trabalho à sociedade, mas isso não vai te dar a vida eterna. Você precisa ter o encontro com Jesus, como o Cornélio também teve. Diga amém, meus irmãos. E foi isso que aconteceu. Não há quem busque a Deus com sinceridade que Deus não responda. Deus não tem medo de ser desafiado, se Ele é real ou não. Ele é real, e Ele dá demonstrações disso. Cornélio orava, e orar não é lançar palavras ao ar. Orar não é monologar, não é falar com as paredes. Orar é dialogar, e dialogar com Deus. Se para uma pessoa ateia é estranho orar, mais estranho é saber que a pessoa tem resposta. E ele orava a Deus. E na hora nona, no versículo 3, em que ele estava orando, ele teve uma visão. Diga comigo, visão. Aqui o texto não está falando de que ele teve um sonho, de que ele teve uma imaginação. Aqui ele teve uma projeção mental ou uma visão ocular, nítida aos seus olhos físicos. E diz o texto que ele viu um anjo de Deus. A expressão que aparece aí, viu, é viu claramente. Fala de algo visto abertamente. O capítulo 10, versículo 30 acrescenta que ele diz que viu um varão com vestes resplandecentes. Diz que esse anjo não só apareceu, como lhe falou. O versículo 3, a parte B, diz que chamou ele pelo nome, Cornélio. Sabe de uma coisa, irmãos? Quem ora é conhecido do céu. O anjo apareceu a primeira vez a ele, mas disse: eu sei teu nome é Cornélio. E o anjo ainda deu-lhe uma mensagem, e disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Se não bastasse essa palavra, ainda disse assim: eu tenho algo para te dizer. O que tu estás buscando, tu vais encontrar procurando por um homem chamado Simão. Ele está na casa de outro homem chamado Simão. E eu vou dizer a profissão: ele é curtidor de couro. E tem mais: ele está morando junto ao mar. A distância aonde Pedro estava, que era Jope, para onde Cornélio estava, era de 48 quilômetros. Diante da visão, Cornélio temeu, versículo 4. Diz que ele interagiu, a parte B do versículo 4. Mas que ele atendeu. Quando o anjo disse: procura por Simão, ele não titubeou. Chamou um servo seu e mais alguns criados, e disse: vai em Jope imediatamente, e na casa de Simão o curtidor, procure por outro Simão, que é diferente, porque o sobrenome dele é Pedro. E a Bíblia diz que eles saíram para atender a esta convocação. Agora veja como Deus é tremendo, irmãos. Enquanto Deus está aqui falando com Cornélio,
Pedro, que está na casa de Simão, o curtidor, foi para o terraço da casa, a parte superior, e foi orar. E quando ele está orando, Deus também deu uma visão a ele. Os irmãos creem que Deus fala lá e cá, irmão? Ele viu um lençol na frente dele, estava cheio de animais, quadrúpedes e répteis. E a voz dizia assim a Pedro, que ele estava perto da hora de comer, que ele disse que ele sentiu fome, né? Aí a voz dizia assim: mata e come. Só que ele, como um judeu, ele obedecia a uma dieta que ainda hoje os judeus observam, Levítico 11, chamada dieta kosher. Quando eles não comem de todos os animais, eles selecionam os puros dos impuros. E os animais que estavam naquele lençol eram impuros. E a voz manda ele abater e comer. E ele reluta, dizendo: jamais posso colocar coisa na minha boca comum ou imunda. E a voz disse: não chame comum e imundo aquilo que eu purifiquei. E aparece assim 3 vezes. Aí a gente observa uma coisa interessante. Capítulo 10, versículo 16 mostra que foram 3 vezes. Observe a reação de Cornélio diante de uma revelação, e observe a reação de Pedro diante da revelação também. Cornélio é gentio, Pedro é judeu. Cornélio estava orando, Pedro estava orando. Cornélio teve uma revelação, Pedro também. Aí são os pontos comuns. Agora veja a diferença. Cornélio recebeu com fé. Quando o anjo disse assim: procura por um homem chamado Simão, ele disse: agora. Já quando Pedro recebe a revelação, o capítulo 10, versículo 17, diz que ele desceu do terraço duvidando. O que é isso? É literal ou é simbólico? Deus mandando eu comer uma coisa que a lei proíbe? Então ele recebeu com uma certa dúvida. Para Cornélio Deus falou apenas uma vez. Para Pedro Deus falou 3 vezes. Porque ele resistiu. Cornélio atendeu a voz no mesmo dia. E quando ele desce do teto para atender a necessidade da alimentação, chegam os servos de Cornélio. E o Espírito Santo disse assim: os homens já estão aí à tua busca. Vai com eles, porque eu fui quem enviei. Não duvides. Compreende como é distinto um homem do outro? Agora veja que coincidência, que coisa tão extraordinária. Jope foi a cidade quando Jonas recebeu o chamado de Deus. E o que ele fez quando recebeu o chamado de Deus? Resistiu. Ele foi para Tarsis. Ele não queria fazer missões transculturais. Anos depois, Deus está insistindo com outro judeu. Você está pensando que o evangelho vai ficar preso aqui? Eu quero alcançar outras famílias também. Glória a Deus. E foi lindo como Deus trabalhou neste encontro. Glória a Deus. Os servos chegam, se identificam para Pedro. Pedro manda eles entrarem e disse assim: hoje não. Veja como é diferente, né? Cornélio mandou na mesma hora. Ele disse: hoje não, a gente vai amanhã. Amanhã a gente vai. E aí eles saíram ao encontro de Cornélio. O capítulo 10, versículo 23... nos diz que Cornélio os recebeu com ansiedade. Estava ansioso para saber a mensagem que Pedro ia lhe entregar. Diz também que ele, ao ver Pedro, ainda um homem infante na fé, um iniciante, ele disse: olha, um anjo para falar de um homem desse, esse não é um homem comum. Quando Pedro adentrou, ele caiu de joelho, mas Pedro era vacinado. Pedro disse: levanta, que eu sou homem como tu também. Lá atrás, quando ele mandou o coxo levantar, as multidões olharam para ele, e Pedro disse a mesma coisa: por que estás olhando para nós?
como se nós mesmos, em nossa própria virtude, ou porque somos santos demais, fizemos esse coxo levantar. Ele está em pé em nome de Jesus Cristo, a quem vocês crucificaram. Então Pedro sabia o seu lugar, e Pedro manda ele levantar. E quando manda levantar, Cornélio diz: agora eu vou dizer a você porque eu mandei lhe chamar. Eu estava orando há 4 dias atrás, e um anjo desceu e me mandou buscar por você, porque você é portador de uma mensagem, e eu estou tão ansioso para ouvi-la, porque ela não é só para mim. Ele manda abrir as portas e diz assim: aqui está toda a minha casa e os meus amigos íntimos. Prega o que de Deus te é mandado. Pedro fica abismado e abre a boca e diz: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. A expressão no original é que Deus não tem favoritos. Deus não é brasileiro, não é africano, não é europeu. Ele é tudo isso ao mesmo tempo. Ele não é exclusivo de um povo. Deus é grande demais para ser de um povo só. Ele salva todo homem. Glória a Deus. E Pedro, ele confessa no capítulo 10, versículo 28, vocês sabem que não é lícito um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a um estrangeiro, mas Deus me mostrou que eu não devo considerar como comum ou imundo aquilo que Ele purificou. Glória a Deus. O Espírito Santo disse a Pedro: levanta-te e vai com eles, não duvidando. E Pedro, ele não relutou todo o tempo. Ele resistiu um tempo, mas foi vencido pela insistência do Senhor. Veja que o capítulo 10 e o versículo de número 17, aliás o 11 e o 17, ele encerra dizendo assim: e quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Glória a Deus. E agora ele começa a dar uma exposição da mensagem, no capítulo 10, versículo 34 ao 42, para já nos aproximarmos da conclusão. Ele fala a respeito do evangelho, que está centrado na vida e nas obras miraculosas de Jesus. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. A despeito disso, ele foi crucificado e foi sepultado, mas ao terceiro dia ele se levantou da sepultura, e nós somos testemunhas disso, porque nós jantamos com ele, disse Pedro. E Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Mas antes que ele venha para julgar, ele pediu para que a gente dissesse em todo lugar que há de ser alcançado com o perdão aqueles que se arrependem dos seus pecados. E quando Pedro ainda estava pregando, não fez nem o convite. Ele nem disse assim o apelo, né? Cadê a primeira vida aqui na casa de Cornélio? Quando ele estava falando, a Bíblia diz assim: e o Espírito Santo caiu sobre Cornélio e toda a sua casa. É tão lindo ver Deus operando, irmãos. A gente pode ter muito tempo de fé, mas nunca a gente consegue entender plenamente os caminhos de Deus. Deus é surpreendente. Deixe-me dizer uma palavra profética, irmãos, para nós esta noite. Deus trará uma grande onda de salvação sobre o estado de Pernambuco. Eu vou repetir essa frase, porque você vai lembrar dela. Isso já está acontecendo e Deus vai ampliar. Deus vai entrar com o Espírito Santo em muitas famílias. E tem mais, Ele vai entrar nas altas camadas. Ele não só vai salvar na plebe não, no meio do povo pobre não. Ele vai entrar nas plataformas grandes. Ele vai entrar com salvação dentro de casa de empresários, de médicos, de doutores. Ninguém segura
O que o Espírito Santo vai fazer? Aleluia! O Espírito Santo desceu sobre Cornélio e toda a sua casa. E Pedro, como é que ele ficou? Sem palavras. Foi acompanhado de 6 judeus ortodoxos, que disse: como é isso aí? Eles receberam o mesmo Espírito Santo que nós no começo. Aí Pedro disse: e agora? Eu vou negar a água do batismo, já que eles receberam do Espírito Santo? Quem é maior? Se eles receberam o do céu, eu vou recusar o da terra. Se eles foram recepcionados por Deus, eu vou fechar a porta? Não. O coração dele já tinha sido purificado pela fé, porque primeiro a pessoa crê aqui, depois é que a pessoa confessa. Lá dentro já estava limpinho pelo sangue. Aí o Espírito Santo disse: é agora. Glória a Deus. Pedro os batizou em águas. Glória a Deus. E aquilo foi uma revolução na igreja. Porque Pedro teve que ir no capítulo 11 prestar contas à igreja. Porque chegou a repercussão e os da circuncisão, que eram os judaizantes, disseram: que é isso? Um judeu indo na casa de um pagão e comendo com eles? Aí Pedro disse: deixa eu colocar em ordem aqui as coisas. Eu fui contra a minha vontade. Eu só fui porque o Espírito Santo disse: vá. E quando eu estava pregando, depois de uma visão que Cornélio me contou que teve, que eu tive também, Deus me convenceu que até no meio dos gentios Ele vai entrar com salvação para levantar uma igreja poderosa. Eu concluo esta noite dizendo o que está no versículo 18 que nós lemos. Por que Deus entrou na casa de Cornélio? Porque a casa de Cornélio estava com as portas do arrependimento abertas. Esta noite Deus quer mudar a história, não só é a tua, não. Ele quer mudar a história da tua família. Agora Ele só vai entrar aí se o arrependimento for a esteira que Ele possa caminhar dentro da tua casa. Não importa se você é educado, de boa fama, até ora, tem bom testemunho, mas todos nós somos pecadores. A Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há ninguém tão bom que mereça a salvação. A salvação, ela não é um prêmio, ela é um presente dado de graça. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem, ou seja, não é uma retribuição porque você foi bonzinho, não vem de vós, é o quê? A expressão aí é harisma, que é presente. Dom aí é harisma, presente. Deus quer te dar este presente esta noite.